Bom, vamos lá, sejam todos bem-vindos, mais uma videoaula para você, mais uma videoaula de Brasil Colônia. Vamos dar continuidade ao assunto de economia colonial. Na aula passada nós falamos sobre a estrutura básica da economia colonial, falamos sobre o processo de plantation. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro produto e o principal produto que gerou lucro para a coroa portuguesa durante quase todo o processo colonial. O primeiro produto a ser escolhido não é, aliás, é de conhecimento de todos, que é a cana-de-açúcar. Esse produto que é importantíssimo durante esse processo colonial. Mas hoje a gente tem que começar entendendo o porquê do motivo da escolha da cana-de-açúcar como esse principal produto de plantação, de exportação, tá bom? Eu separei 4 pontos aqui principais para você observar, 4 pontos que é importantíssimo para você entender qual o motivo principal que a coroa portuguesa escolhe a cana-de-açúcar. Primeiro, durante a Idade Média, os europeus já conheciam o açúcar oriundo da cana e esse produto era extremamente raro. Era um produto que era considerado como se fosse um ouro. Ele até era dado como herança, deixado como herança em testamento, era dado de presente para reis e rainhas. É óbvio que depois da Idade Média, durante o processo de expansão marítima, tem a popularização desse produto, mas é um produto que basicamente faz parte ali desses produtos de luxo no seu início, posteriormente faz parte da base de alimentação dos europeus. Tudo bem? O segundo ponto que eu separei para você é a experiência anterior que a coroa portuguesa já tinha com o cultivo desse produto nas ilhas do Atlântico, ok? Então ele já sabia como plantar, já sabia como obter primeiramente a muda, já sabia como refinar, como distribuir, como transportar. E o terceiro fator que eu aponto para você é o clima e o solo da colônia brasileira, da América Portuguesa. O clima tropical extremamente favorável e o solo extremamente fértil, principalmente da região nordeste. Lembra lá na Carta de Caminha que ele escreve relatando que aqui tudo que se planta dá? Caminha lá em 1500 já atestava esse solo extremamente fértil e favorável para o cultivo de determinados tipos de produto, tá bom? E a colonização, que era um dos principais motivos da coroa portuguesa, que era colonizar essa região para firmar sua posse, porque outras nações como França, Inglaterra e Holanda, elas estavam ali rodeando, principalmente franceses nessa época, estavam extraindo para o Brasil, não reconhecia o Tratado de Tordesilhas. Anteriormente, a gente até falou isso na aula passada, se você não assistiu o vídeo da aula passada, eu vou colocar aqui no card para você e também lá na descrição, fica atento aí, beleza? Tá todos os vídeos na descrição para você ver, organizadinho para você não se embolar, tá ok? O pau-brasil, ele não fixava o homem à terra. Os portugueses vinham aqui, eles retiravam o pau-brasil nas feitorias e depois iam embora. Já a cana-de-açúcar, era necessário você fixar o homem à terra, porque o processo era longo, o processo de plantio, de colheita e de produção do açúcar era um processo longo, havia sim a necessidade de colonizar, de fixar o homem à terra. Tudo bem? Então vamos aprender um pouco mais sobre esse processo, sobre a cana-de-açúcar, sobre a história um pouco da cana. A cana-de-açúcar, ela é oriunda da Ásia. Ela vem lá da Ásia. E na Idade Média, como eu já disse, era um produto extremamente desejado, um produto extremamente raro. Era cultivado ali na Península Itálica e na Península Ibérica. A Península Ibérica é a região onde temos hoje a Espanha e Portugal. Principalmente aqui na Península Ibérica, era um produto cultivado pelos árabes, tá bom? Era um produto cultivado ali em pequena escala, mas um produto que era raro naquela época. A partir da expansão marítima, ela começa a se popularizar, porque os portugueses já estavam cultivando cana-de-açúcar na Ilha de Madeira, na Ilha de Açores e tudo mais. Então já tinha ali um ensaio do que seria a colônia aqui no Brasil, né? Já estava ali produzindo já em grande escala, não tão grande como foi aqui na América do Sul, mas já era uma grande produção, já popularizou o açúcar durante esse processo do século XVI ali na Europa, ok? O açúcar ele chega aqui no Brasil em 1500, né?
na expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. Ele começa ali na capitania de São Vicente a montar os primeiros engenhos. Posteriormente, com a introdução de capitanias hereditárias, temos aí a Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro também, aqui, onde hoje é o Rio de Janeiro, né, obviamente, já se popularizando alguns engenhos, mas é bom você ter noção que o açúcar em si, ele é hegemônico ali da região Nordeste. A região Nordeste ela vai se prosperar bastante com o cultivo do açúcar, graças ao solo favorável, extremamente fértil daquela região. Por volta de 1585, 1590, o Brasil ele já tinha cerca de 120 engenhos, se tornando assim o maior exportador de açúcar. Isso é interessante também a gente frisar que o objetivo do açúcar não era para consumo interno, era para exportação. O objetivo era a Europa. Quem comprava esse produto aqui da colônia eram os portugueses e distribuíam isso na Europa, lucrando bastante com ouro branco. Era assim que era chamado o açúcar. Tudo bem? Bom, vamos falar agora de uma coisa principal aqui, de um nome, né? Quando a gente fala de produção de açúcar, a gente fala de Brasil colonial, que são os engenhos. Naturalmente, quando a gente falava de engenho antigamente, a gente estava falando apenas daquela região onde você moía a cana. Hoje em dia não. Quando a gente está falando de engenho, aqui a gente está falando de história, conversando, trocando ideia, a gente fala de engenho, nós estamos falando ali da Casa Grande, que é onde funcionava o centro administrativo, onde morava o senhor de engenho, a senzala, que é onde ficavam os escravos. Lembrando que a mão de obra escrava, como a gente já falou, é a base da economia colonial. Inicialmente tínhamos a mão de obra indígena, obviamente isso não durou muito tempo, passando a utilizar basicamente a mão de obra oriunda da África, as pessoas que eram traga cativa para cá. Muita gente pergunta, mas por que não continuaram utilizando a mão de obra indígena? Porque era mais fácil e tudo mais. É porque, basicamente, a mão de obra escrava oriunda da África gerava muito lucro para a coroa. E o objetivo aqui da colônia, obviamente, era complementar a economia colonial. Então, tudo que gerasse lucro era incentivado, tá bom? Tínhamos também a capela, o canavial, que ficava em volta do engenho. Existiam dois tipos de engenho que você tem que entender. Um engenho movido a água, que era os maiores de todos, era aquele engenho que produzia muito mais, que era conhecido como engenho real, ou o rei dos engenhos. Era um engenho muito bacana, que conseguia moer cana dos dois lados, fazia uma produção bem dinâmica, tá bom? E os engenhos menores, que eram os engenhos com tração animal, que tiveram ali início, depois do início do governo geral, que Tomé de Souza traz as primeiras cabeças de gado para cá, que eram utilizados na fabricação da cana, no caso dos engenhos, e também no transporte. Esses engenhos com tração animal era chamado de trapiche. Ok? Uma coisa importante também que você tem que conhecer quando a gente fala de economia açucareira é a importância dos holandeses. Os holandeses eles participaram durante muito tempo da produção de açúcar junto com os portugueses desde lá das Ilhas dos Atlânticos. Por quê? Eles financiavam a construção desses engenhos, ou seja, os banqueiros holandeses patrocinavam a fabricação desses engenhos, que não era nada barato fazer isso. Eles também participavam dos transportes desse material, transporte dessa cana, também do refino e na distribuição. Então, os holandeses foram parceiros principais nessa fabricação da indústria açucareira aqui na colônia e também fora dela, ok? É óbvio de a gente perceber que quando acontece a União Ibérica, que é a união da coroa portuguesa com a coroa espanhola, os holandeses que eram inimigos da Espanha passam a ser vistos com o olho um pouco atravessado da administração colonial. Então eles resolvem, com medo de perder todos esses investimentos que eles tinham feito, resolvem invadir o Nordeste, tá bom? E em 1654,
botar aqui a data, 1654, eles são expulsos da região do Nordeste. Assim, eles começam a produzir açúcar em outra região, porque eles aprenderam basicamente como funcionava tudo. Eles já participavam de uma boa parte dessa produção do açúcar, agora eles passaram a produzir definitivamente. Então, a partir desse exato momento, Portugal tinha, sabe o quê? Um concorrente, porque os holandeses começaram a produzir em outras regiões, principalmente açúcar oriundo da beterraba, que era um açúcar mais barato e mais fácil de fazer. Então o preço do açúcar cai. Temos aí o início da crise do açúcar no século XVII. O início da crise do açúcar. Agora é muito importante você focar na crise do açúcar, porque o preço cai, é óbvio, tem um concorrente. Antigamente, Portugal, ele era o maior produtor, o único, tinha um monopólio do açúcar. Agora, com outros produtores, no caso holandeses, o preço acaba caindo. Mas é sempre bom você ter em mente que não significa que o açúcar para de ser produzido nessa crise. Ele continua sendo o maior produto de exportação durante praticamente até o final do período colonial. Ele só perde assim o prestígio durante o período regencial, que é o café sobrepõe o açúcar, mas isso já tínhamos a independência do Brasil, primeiro reinado, fim do primeiro reinado, e o açúcar perde seu prestígio. Basicamente você tem que entender, isso já foi questão de prova, que o açúcar, mesmo no século XVIII, com o início da extração dos metais preciosos, ele ainda é um produto importantíssimo. Óbvio, não é aquele que tem mais atenção, porque com a descoberta do ouro na região das Minas, a coroa até modifica o seu centro administrativo, que é em Salvador, para o Rio de Janeiro, para dar aquela atenção maior no ouro. Porque o ouro, para quem não sabe, não assistiu ainda nossa aula de mercantilismo, pode ver que também está na descrição e aqui no nosso card, o ouro é o objetivo principal do mercantilismo, da expansão do mercantilismo. Mas basicamente você tem que entender aqui, esse é tema para a nossa próxima aula, né? O ciclo do ouro é tema da nossa próxima aula de economia colonial, mas basicamente você tem que entender sobre crise do açúcar, e que apesar da queda do preço, o açúcar ainda continua sendo um produto de maior exportação, perdendo apenas por ouro no século XVIII. Obrigado por você assistir essa aula. Se você gostou, deixa aquele like, comenta e não se esqueça, assista nossos outros vídeos e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado e valeu!